Pare tudo o que você está fazendo agora e olhe para o céu, porque o que eu vou te contar vai mudar a forma como você enxerga a realidade para sempre. Você já sentiu aquela sensação estranha de que não estamos sozinhos, não em galáxias distantes, mas aqui mesmo, no nosso quintal atmosférico? Esqueça as teorias da conspiração de chapéu de alumínio por um segundo e foque nos fatos que até os militares mais céticos do mundo já não conseguem mais ignorar. A história dos objetos voadores não identificados não é apenas sobre luzes estranhas na noite. É sobre o maior mistério da humanidade que está sendo revelado bem diante dos nossos olhos, pedaço por pedaço. Tudo começou a mudar de figura em 1947, quando um piloto chamado Kenneth Arnold viu 9 objetos brilhantes cortando o céu perto do Monte Rainier. Ele descreveu o movimento deles como pires saltando sobre a água e, bum, a mídia da época criou o termo discos voadores. Mas o que era para ser apenas uma manchete sensacionalista de jornal se tornou o mistério mais duradouro e documentado da era moderna. Pense bem. Estamos falando de máquinas que ignoram completamente as leis da física que aprendemos na escola. Imagine um objeto que viaja a milhares de quilômetros por hora e, do nada, para completamente no ar sem desacelerar. Isso destruiria qualquer aeronave humana. Os pilotos seriam literalmente esmagados pela força G. Mas esses objetos fazem isso como se estivessem brincando com a gravidade. E se você acha que isso é coisa de americano, saiba que o Brasil é um dos epicentros mundiais desse fenômeno. Em 1986, vivemos o que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Não foi o relato de uma pessoa isolada em uma fazenda. Foi um evento rastreado pelos radares da aeronáutica, com caças F-5 e Mirage, perseguindo mais de 20 objetos luminosos sobre o sudeste do país. O próprio ministro da Aeronáutica da época foi à televisão admitir publicamente que não sabiam o que eram aquelas luzes, que faziam curvas em ângulo reto a velocidades hipersônicas. O que você faz quando a autoridade máxima de defesa do seu país admite que o espaço aéreo foi invadido por algo tecnologicamente superior e que ninguém pode deter? O que torna tudo isso mais assustador e real nos dias de hoje é que o estigma de louco finalmente está desaparecendo. Recentemente, o Pentágono liberou vídeos gravados por câmeras infravermelhas de caças da Marinha Americana, como o famoso vídeo do objeto Tic Tac. Aquilo não era um balão meteorológico, não era um drone chinês secreto e certamente não era um erro técnico do radar. Era algo que operava de forma transmeio, o que significa que o objeto mergulhava no oceano e subia para o espaço sem perder velocidade ou mudar de forma. Agora, me diga, se nós, com toda a nossa tecnologia de ponta e bilhões investidos em defesa, mal conseguimos pousar um robô em Marte sem anos de planejamento, quem ou o que está operando essas máquinas que tratam a nossa atmosfera como um parquinho de diversões? Muitos acreditam que estamos sendo visitados por civilizações de outros sistemas estelares, mas existe uma teoria ainda mais inquietante que vem ganhando força entre pesquisadores. E se eles não vieram de longe? E se eles sempre estiveram aqui, vivendo no fundo dos nossos oceanos, em bases que nossa tecnologia atual nunca conseguirá alcançar? Ou pior, e se eles forem viajantes do tempo, nossos próprios descendentes tentando observar o passado para entender onde erramos? A verdade é que os relatos se acumulam a cada minuto. De pilotos comerciais experientes a astronautas da NASA, o silêncio está sendo quebrado de forma avassaladora. O que antes era sussurrado em fóruns obscuros da internet agora é discutido no Congresso dos Estados Unidos, com ex-agentes de inteligência jurando sob juramento que o governo possui destroços de naves e materiais de origem não humana. Isso mexe profundamente com o nosso ego, não é? A ideia de que talvez não sejamos o topo da cadeia alimentar, tecnológica e intelectual.
Mas talvez a presença deles seja um lembrete necessário de quão pouco realmente sabemos sobre o vasto universo. Cada avistamento, cada radar travado em um alvo impossível, é um convite silencioso para expandirmos nossa consciência e questionarmos a nossa própria origem. Não se trata apenas de homenzinhos verdes. Trata-se de entender que a realidade é muito mais vasta, complexa e estranha do que a nossa rotina de acordar, trabalhar e dormir nos permite perceber. A história dos OVNIs é, na verdade, a história da nossa busca incansável pela verdade, que por décadas foi escondida atrás de camadas de sigilo militar e medo do pânico social. Mas a cortina está caindo e o que está por trás dela é fascinante. As evidências físicas são difíceis de ignorar. Temos as marcas no solo em casos de pousos documentados, que apresentam radiação residual, temos os efeitos eletromagnéticos, que apagam motores de carros e interferem em sistemas de rádio, exatamente quando esses objetos se aproximam. Isso mostra que não é um delírio coletivo ou uma ilusão de ótica. Existe uma inteligência operando nos nossos céus que nos monitora há décadas, talvez há séculos, observando cada passo do nosso desenvolvimento nuclear e tecnológico. E se você ainda acha que isso é coisa de filme de ficção científica, lembre-se que os maiores segredos da humanidade sempre começam como mitos, até que a evidência se torne inegável. A pergunta fundamental não é mais se eles existem, porque as evidências dizem que sim. A pergunta agora é: o que eles querem e por que decidiram aparecer com tanta frequência justamente agora? Será que estamos perto de um contato oficial, ou eles estão apenas esperando que a gente prove que não somos uma ameaça para nós mesmos antes de sermos apresentados à comunidade cósmica? A próxima vez que você estiver em um lugar silencioso, longe das luzes ofuscantes da cidade, tire um momento para olhar para cima. Não procure por aviões com suas luzes de navegação piscantes e rotas previsíveis. Procure pelo impossível. Procure por aquela luz que se move de forma errática, que brilha com uma intensidade que não parece deste mundo e que desaparece num piscar de olhos. Porque eles estão lá, observando, esperando e desafiando tudo o que achamos que sabemos sobre o espaço, o tempo e a nossa própria importância. A história dos objetos voadores não identificados é a maior narrativa de mistério da nossa espécie. E nós temos a sorte de estarmos vivos justamente no momento em que a resposta final pode finalmente ser revelada para todos. Não deixe essa conversa morrer aqui, porque o mistério é grande demais para ser ignorado. O que você faria se um desses objetos pousasse bem na sua frente amanhã? Você sentiria um medo paralisante ou uma curiosidade sem limites? Eu quero saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. Você já viu algo estranho no céu que não conseguiu explicar para ninguém? Se essa história mexeu com a sua cabeça e te fez questionar a realidade, clica no botão de seguir para não perder os próximos mistérios e compartilha esse vídeo com aquele amigo que sempre olha para as estrelas e sente, no fundo da alma, que tem algo a mais lá fora nos observando. O céu não é mais o limite, é apenas o começo da nossa descoberta.